noite. Exceto na condição de aprendizes, menores de 16 anos são proibidos de trabalhar. São proibidos, mas muitos trabalham. De acordo com dados mais recentes, cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes em todo o Brasil estavam trabalhando no ano de 2009. As causas, as consequências e as formas de combater o trabalho infantil são o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos Paula Neves, que é auditora do trabalho. Nós convidamos também Joelson Rodrigues, que é secretário executivo da Secretaria de Criança e Juventude de Pernambuco. E também Janaína Pedrosa, que é assistente social lá do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. E a gente lembra que, como sempre, o público pode participar desse programa através do telefone 3423-6836, tem o e-mail opiniãotvu@gmail.com, tem o Twitter também, @opiniãope, você pode mandar sua pergunta, seu comentário sobre o tema do trabalho infantil, que na medida do possível a gente vai lendo aqui no nosso programa. Boa noite a vocês, muito obrigado pela presença aqui na TV Universitária. Trabalho infantil, a gente sabe que nos últimos anos a gente teve avanços sociais no Brasil importantes e que muitas crianças e adolescentes saíram do mundo do trabalho, mas a gente ainda tem muitas crianças que estão presas a isso. Queria começar perguntando a vocês três como vocês avaliam nos últimos anos as políticas brasileiras de um modo geral de combate, de erradicação do trabalho infantil. A gente podia começar com Paula? Sem dúvida alguma, houve avanços. Agora, no momento, o que se tem é um núcleo duro que é muito difícil de combater. Algumas das piores formas de trabalho infantil ainda permanecem. Por exemplo, conseguimos praticamente erradicar o trabalho infantil na cana-de-açúcar no estado de Pernambuco. No entanto, nas casas de farinha, algo que tem em vários lugares do estado, o trabalho infantil permanece. Quantas vezes a fiscalização vai, nós encontramos crianças e adolescentes trabalhando, de idade variada, de 10 a 16, 17 anos. Há digamos assim, um núcleo cultural, assim, você falou num núcleo duro, assim, existe uma componente cultural que dificulta o combate ao trabalho infantil? Existe ainda uma ideia de que, sei lá, de que crianças e adolescentes têm mesmo que trabalhar? Como é que vocês veem isso? Ok, sem dúvida. Boa noite para todos e todas. Sem dúvida, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta quando a gente vai desmistificar, que a gente vai trabalhar a problemática do trabalho infantil. O aspecto cultural é muito forte, está muito arraigado na sociedade da gente, né? Criança é explorada pelo trabalho há muitos e muitos e muitos anos no Brasil. Desde que o Brasil foi invadido por Portugal, as crianças índias foram colocadas para trabalhar sim. E esse ranço da importância de se trabalhar, de que se trabalhar é central na sociedade capitalista que a gente vive, cai perversamente sobre as costas das crianças e adolescentes na sociedade que a gente vive hoje. Então, desmistificar que trabalho é bom, que trabalho é educa, é muito importante na sociedade da gente hoje. É uma das bandeiras mais importantes de luta, estar desenvolvendo campanhas para estar martelando nessa problemática. Só em campanhas, assim, que medidas, assim, e eu falo no mundo, por exemplo, que a gente possa tomar como exemplos, têm sido eficazes não só para combater o trabalho infantil, mas para mudar essa mentalidade, assim. Imagino que isso seja um processo muito lento, que seja um processo difícil de ser modificado, mas possível. Como é que as pessoas que estão envolvidas com essa temática tratam disso? Assim? Como mudar essa cultura do trabalho infantil? Esse aspecto cultural é uma grande questão, e na realidade acaba em alguns aspectos sendo um grande mito em relação ao achar, a toda a importância do mundo do trabalho, toda a importância do trabalho, da educação enquanto cultura do trabalho, e que na realidade acaba se misturando ao que a gente vem e discute o trabalho infantil. Eu acredito sim que existem avanços importantes. Se hoje a gente está com um patamar alto a faixa etária de 10 a 15 anos, temos em Pernambuco 6,8%
de crianças nessa faixa etária em trabalho infantil, esse número já foi 14 há 4 anos atrás. E como foi em alguns locais, alguns ramos, a gente não vê tanto, não vê mais, como no caso do corte da cana, como se via antigamente. No entanto, existem aspectos que estão subjacentes, como é o caso de alguns municípios que, quando começa a colheita, você vê uma queda da frequência escolar. Isso é um anúncio de alguma coisa. Poxa, ele não está trabalhando explicitamente, mas não está na escola. Mas existem aspectos que, com o tempo e que mobilizações das mais diversas, com programas dos mais diversos, vem ajudando para que a gente consiga quebrar e enfrentar, né, em relação a essa questão com o trabalho infantil. Um reflexo disso é que de 2001 para 2009, especificamente aqui em Pernambuco, a gente teve uma queda dos números de trabalho infantil em 44%. Então, quer dizer, é uma queda bastante significativa, muito embora nós hoje chegamos ao que a Paula fala, nós estamos no núcleo duro, né, onde adolescentes da faixa de 10 a 14, 15 anos estão trabalhando muito, e é muito mais difícil a gente combater a exploração do trabalho infantil junto a esse público mais velho, com um pouquinho mais de idade. Qual é o papel? Eu penso em dois setores assim que podem ter um papel importante na mudança dessa cultura. Um é a educação, e o outro é a mídia, que já que a gente está aqui na mídia, a gente pode falar um pouco disso. Assim. Qual é o papel desses dois ramos nesse movimento de conscientizar, de informar a respeito do trabalho infantil? Nós trabalhamos assim, muito a questão da conscientização, tanto através nas discussões do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós nos reunimos mensalmente lá no auditório da Superintendência. Quem compõe esse fórum? Como? Quem compõe esse fórum? SENDEC, Sindasuca, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Criança e Juventude e outros da Criança e Juventude e outros órgãos da rede de proteção. Porque sempre que a gente fala do tema criança e adolescente, existem vários atores se articulando. Não tem como a gente combater o trabalho infantil se não houver essa articulação. E aí entra a mídia também e a conscientização. Eu penso que uma dificuldade muito grande das pessoas nas fiscalizações que a gente faz pelo interior é que as pessoas dizem assim, isso não é trabalho infantil. Não reconhece? Não reconhece. As pessoas elas têm dificuldade de perceber o que é o trabalho infantil. E assim, a Constituição ela é muito clara. Menor, até 13 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. Não pode trabalhar na agricultura familiar, não pode trabalhar na casa da vizinha sendo doméstica. Numa empresa familiar. Não pode até 13 anos, não pode trabalhar. Completou 14 anos, pode trabalhar como aprendiz. O contrato do aprendiz, ele é empregado também, só que ele tem especificidades. Exatamente para proteger o adolescente. Tem uma limitação de jornada, certo? E essa jornada, ela compreende tanto a parte teórica como a parte prática. A parte teórica, na maioria das vezes, se dá numa instituição formadora, na qual ele tem que estar matriculado. Ou seja, além de frequentar a escola, que ele tem que comprovar estar frequentando a escola, ele tem que comprovar a frequência na instituição formadora e ele faz, na maioria das vezes, a parte prática na empresa. Ele é remunerado por isso, com salário, é garantido a ele o valor da hora do salário mínimo ou do piso salarial da categoria, 13º, férias, vale transporte, todos os direitos que um empregado tem. Aí, completar os 16 anos, ele pode trabalhar. Dos 16 em diante? Isso, ele pode trabalhar. Ele só não pode trabalhar 16 e 17 anos em atividade noturna, perigosa ou insalubre. Que são definidas por lei também. Nessa questão do aprendizado, é o aprendizado que chama, né? Aprendizagem. Da aprendizagem. Como é que a gente avalia o controle ou a fiscalização em torno disso? Há um acompanhamento da parte do poder público
de se essa aprendizagem está sendo realmente nos moldes do que determina a lei. Gostaria de ouvi-los a respeito disso. Existem essas discussões que, inclusive, o próprio governo do Estado está participando junto com a Superintendência Regional do Trabalho, quem faz a fiscalização, quem faz a atuação responsável por isso diretamente, sobretudo que existe uma legislação, a própria CLT, que estabelece as cotas mínimas de contratação de aprendizado. Toda empresa acima de 100 funcionários ela é obrigada a ter um percentual de aprendizes. No entanto, existe... Tem um limite também para... A partir de 7 empregados